boa noite, Flá Rosa. Para quem me perguntou sobre o colar que uso, esse colar quer dizer Amira em árabe. Bom, hoje nós vamos ter uma entrevista especialíssima com o talentoso jogador, grande jogador Gerson. Canhotinha de ouro, ele é chamado de canhotinha de ouro pela precisão cirúrgica de seus lançamentos. E nós, amantes do futebol, nós temos que agradecer ao Gerson pela sua contribuição na história do futebol nacional e na seleção brasileira. É com muita honra que nós entrevistamos esse gigante e talentoso meio-campista. Muito boa noite a todos, é um prazer participar desse nosso bate-papo. Eu comecei no Canto do Rio, fui para o Flamengo com 17 anos, saí do Flamengo, fui para o Botafogo, no Botafogo fui para o São Paulo, do São Paulo vim para o Fluminense e no meio disso tudo, seleção brasileira. 20 anos jogando futebol. Gerson, quando você percebeu que queria seguir profissionalmente a carreira de jogador? Bom, eu sou filho de ex-jogador. Meu pai foi jogador do América, profissional. Primeiro campeonato do América, o meu pai estava nesse campeonato. O irmão dele, meu tio, jogou profissionalmente no Fluminense. Quer dizer, filho de peixe, peixinho é, né? Eu comecei também com 10, 11, 12 anos, jogando futebol de salão, depois no Canto do Rio, depois passei para o futebol de campo. Aí iniciei a carreira. Como era a sua relação com seus colegas de time e quais jogadores te marcaram? Bom, a relação sempre foi muito boa, até hoje, né? A gente se encontra em eventos e tudo, maior alegria e tal. Eu sempre fui muito bem recebido. Engraçado, sabe o que acontece? Eu sempre que me juntava, né? Porque eu sou filho único. Então, filho único tem que, né, chegar no lugar e se aproximar de todo mundo. E eu sempre fui assim, gosto de conversar, gosto de falar, gosto de brincar com todo mundo. Quer dizer, eu sempre fui muito bem relacionado. Agora, como é? A outra? Jogadores que me marcaram. Foram vários jogadores, eu tenho muitos amigos. Os que ficaram mais assim, o Rivelino, né, as famílias se conhecem, né? Félix, a gente era muito amigo também. Tem vários, Toninho Guerreiro, Edson, tem uma porção de ex-jogadores. Quais foram as principais dificuldades físicas que você enfrentou e como você lidou com elas? Eu, graças a Deus, nunca tive problema físico, né? Eu tive um problema no menisco, né? Porque isso é normal em jogador, né? Por causa do tempo, principalmente naquela época, né? Que se jogava muito mais do que hoje. Os campos também não eram como os campos de hoje, né? Viagem, então tudo uma série de complicações. E a gente tinha que jogar de uma maneira ou de outra. Às vezes, a gente diz sempre o seguinte, o profissional, né, o atleta, ele está sempre, né, andando, né, de mãos dadas com a dor. Não tem um jogador, é raríssimo, um jogador que entra em campo 100%, sem sentir nada, depois de um certo tempo de uso, né? Então, a gente acostuma com isso. Então, a coisa... eu tive esse problema no menisco, tive que operar o menisco em 62, estava convocado para a seleção brasileira na Copa do Mundo, mas não pude ir porque tive esse problema. E, graças a Deus, foi o único problema que eu tive durante a carreira toda.
Então, convivência com os problemas, convivência foi mínima. Qual foi o jogo ou a situação mais inesquecível da sua carreira? Bom, bem, sabe que a gente quando começa a jogar, primeira coisa que a gente pensa, né, é ser titular do time e ser convocado para a seleção brasileira. Essa é a meta do atleta, é a meta principalmente do jogador de futebol, né, é chegar mais rapidamente à seleção brasileira. É o ápice da carreira de qualquer jogador. Então, acho que a minha principal coisa foi essa também, alcançar a seleção brasileira e ser campeão mundial. Então, acho que eu fiz bem o meu trabalho. Comecei na seleção brasileira de amadores, Pan-Americano, Olimpíada de Roma, seleção principal em 61, e aí eu fiquei como titular, isso é muito importante também, como titular da seleção brasileira, durante 10 anos, quando existiam grandes jogadores na minha posição. Então, é que eu acho que eu fiz o meu trabalho muito bem feito e encerrei como campeão mundial, jogando, que até hoje, na melhor seleção, pelo menos o mundo diz isso, a melhor seleção de todos os tempos. Eu fiz parte dela. E o gol? E o gol foi, exatamente, gol da Copa do Mundo, segundo gol da Copa do Mundo. Né? Nós estávamos empatados com a Itália, eu fiz o segundo gol. E nesse segundo gol abriu o caminho para o terceiro e para o quarto. Então, encerrando, eu fiz, certeza absoluta, um bom trabalho. Como você avalia a evolução do futebol em comparação à época em que jogava? Olha, o futebol, isso é uma pergunta muito importante, porque isso envolve uma série de coisas que hoje nós do passado discutimos e os do presente às vezes não aceitam isso. O futebol, tecnicamente, o futebol caiu muito aqui no Brasil. É uma explicação rápida. Antigamente, a Europa jogava com físico. Não tinha técnica pouca, física muito. E nós aqui, sul-americanos, principalmente aqui no Brasil, era pura técnica e pouco preparo físico. Então a gente sempre dizia o seguinte, continuamos dizendo, que antigamente era 80%, não é tanto, mas 80% de condição física e 20% de técnica, a Europa. Aqui era o contrário, 80% de técnica e 20% de física. Muito bem, o que a Europa fez? Começou a importar sul-americanos e africanos, que são excepcionais jogadores. O mundo diz isso. Muito bem, cresceram tecnicamente. E física eles já estavam lá em cima. Nós, tecnicamente, descemos. E fisicamente, estão aí mais ou menos. Então ficou desequilibrado. A América do Sul, que sustentava o futebol técnico, apagou. Então o que os de hoje dizem? O seguinte, que os do passado não jogariam hoje, por causa do futebol que é mais corrido, mais isso, mais aquilo. Mas futebol não é correr, futebol é jogar. Então, aí eu, por exemplo, sou do passado, digo o seguinte, realmente eu não jogava. Nós não jogávamos. De quê? De vergonha. Esse futebol que se apresenta hoje aí, tecnicamente, é horroroso. Então, eles têm que colocar da seguinte maneira, a parte técnica com a parte técnica de hoje. A parte física de ontem com a parte física de hoje. Antigamente, a gente fazia exame de sangue para saber se tinha alguma infecção. Hoje, se eu tirar uma gota do lóbulo, eu sei da minha geração para lá e para cá, porque o DNA, entre aspas, é de anteontem para cá. DNA na minha época não tinha. Tá certo? Então,
Imagina agora isso. Os jogadores, tecnicamente falando, os jogadores do passado, hoje, com a tecnologia de hoje. Os de hoje não carregariam as chuteiras sujas de treino nossas. É isso aí, a comparação é perfeita. E quanto ao futebol feminino, por que não há um investimento maior dos clubes em relação ao futebol feminino? É verdade, eu não sei porquê. Mas hoje até que está muito melhor. Antigamente não tinha. Hoje está muito melhor. E eu acho que cada vez tem que apoiar mais. E hoje os clubes já são obrigados, né, a terem um futebol feminino acoplado ao futebol do clube. Eu acho muito importante, né, esses campeonatos todos, dentro e fora do Brasil, campeonato mundial, sul-americano, acho muito importante. E um outro detalhe importante, sabia? Tem muita moça, muita mulher jogando mais do que muito homem. A Marta é um exemplo. Quando a Marta apareceu, nós começamos a gritar, pega essa moça e bota no time principal da seleção brasileira, no meio lá dos homens, que ela joga muito mais que muita gente que está aí. E hoje nós estamos vendo isso, né? Tem futebol feminino americano, é da melhor qualidade, né? Tem vários, holandeses, ingleses, franceses, brasileiros. Então eu acho que é muito importante, porque o futebol, quer dizer, o esporte é para todo mundo. Então eu acho que elas têm todo direito, mais até do que os homens. O que você acha de um canal falando de futebol voltado ao público feminino? Acho importante. E os canais de futebol já falam sobre isso, sobre o campeonato feminino, né? Entrevistas, essas coisas todas. Agora, poderia até ter um canal especial, né? Também. Mas eu acho que os canais que falam de esporte, né, deveriam também falar do futebol feminino, cada vez mais. Eu acho importante isso. Nós aqui do canal Fla Rosa queremos agradecer muitíssimo ao grande amigo tricolor Silvio Provenzano, querido Provenza, que me apresentou ao Ricardo, a quem eu devo muitíssimo. Gratidão, Ricardo. E ao ídolo Gerson, minha gratidão eterna, rubro-negra, ao tricolor, ao ídolo, ao gigante Gerson. Muito obrigada por tudo, muito obrigada a todos e tudo de bom. Quero agradecer a entrevista e um beijo para Fla Rosa. Valeu, galera. Tamo junto sempre.